Vamos dar uma olhadinha nos outros transtornos de ansiedade que eu mencionei anteriormente, dando um pequeno destaque para 2 deles. Nesse quadro, nós temos algumas diferenciações entre os diferentes transtornos de ansiedade que são abordados pelo DSM-5. Eu tenho aqui o TAG, que nós vimos anteriormente, ansiedade generalizada, que é caracterizada por uma preocupação excessiva com várias áreas da vida. Então, é uma coisa que está no ar, que está penetrando em vários aspectos da minha vida. E os sintomas característicos, então, envolvem preocupação persistente, inquietação, fadiga, tensão muscular e aqueles outros que a gente deu uma olhadinha antes. A idade de início comum costuma ser adolescência e adulto, e um exemplo típico pode ser preocupação com o trabalho, saúde e família diariamente, de uma forma muito constante. No transtorno de pânico, nós temos ataques de pânico inesperados, que vêm quase do nada, né? E que são marcados muito por sintomas bem físicos mesmo. Palpitação, sudorese, falta de ar, medo de morrer, perder o controle. Muitas vezes se confunde com um outro tipo de ataque cardíaco, vascular, enfim, a pessoa tem a sensação de que está tendo um treco. E também tem a idade de início mais comum a partir da adolescência para a vida adulta e acaba também gerando um medo intenso de ter um novo ataque de pânico. E isso vai se retroalimentando, como a gente já vai conversar mais. Na fobia específica, eu tenho situações ou objetos específicos em que eu vou reagir com medo intenso, evitação, reação imediata ao estímulo. Também pode ser relacionado e que costuma surgir na infância e adolescência. Pode ser que surja assim na vida adulta, mas o mais comum é essas fobias começarem um pouquinho mais cedo, como medo de aranha, medo de voar, medo de altura, medo de agulhas, medo de sangue, enfim, são situações bem específicas que geram uma reação intensa de medo. E isso pode passar até em falar a palavra, em ver num filme, ver numa tela o objeto que me gera essa sensação. Nós temos a fobia social, que também é bastante comum e que está relacionada a situações sociais ou de desempenho. Medo de ser julgado, vergonha, evitação do falar em público e que também pode aparecer numa fase mais primária da vida, na infância, na adolescência. Na adolescência, principalmente, é muito mais comum, porque tem vários fatores sociais da própria adolescência que podem fomentar a fobia social. E pode gerar a questão do medo de falar em público, medo de comer em público, falar com figuras de autoridade e coisas simples do dia a dia também podem ser complicadas pela fobia social. A agorafobia, em que eu tenho situações em que fuga pode ser difícil ou embaraçosa, e aí é algo que está mais ligado à presença de multidões, espaços fechados, ou espaços muito abertos, mas com muita gente, e que é comum de surgir na adolescência ou na vida adulta. E sabe aquela pessoa assim que evita ir em shoppings muito movimentados, não gosta de andar no transporte público, filas longas, que isso acaba sendo um gatilho para uma crise de ansiedade. Nós temos a ansiedade de separação, em que há uma ansiedade muito intensa na separação de figuras de apego, como pais e parceiros, um medo intenso de ficar longe dos seus cuidadores, preocupação com acidentes com entes queridos. E esse costuma ser um quadro muito mais típico da infância. E a criança não quer ficar na escola, ou até pode surgir com adultos, e aí esse adulto também tem uma pessoa de apego e que ela começa a ter um medo intenso de perder essa pessoa, de estar distante dessa pessoa, e só a ideia de passar um dia distante acaba sendo um tormento muito grande. E tem o mutismo seletivo, em que está ligado a situações em que é esperado falar. A pessoa não tem nenhum problema de fala e ela não fala em determinadas situações. Tem ela parece, para quem não conhece, pode parecer que ela tem algum problema vocal, que ela é muda, que ela tem algo nesse sentido, mas não, é algo que é seletivo, não no sentido de que ela escolha, mas que é em algumas situações específicas. Então, escolas, eventos sociais, não falar em certas situações, mas fala normalmente em outras, e costuma ser mais comum a partir da infância. E um exemplo típico pode ser que uma criança que fala em casa, mas na escola não consegue falar, em situações de ver um vizinho não consegue falar, ela fica travada. Então, só falando um pouquinho mais sobre o pânico,
O transtorno de pânico caracteriza-se, então, por ataques de pânico recorrentes e inesperados, e isso é uma das coisas que mais vai gerar tormento para quem tem o transtorno do pânico, porque eles vêm de uma forma que a pessoa não tem controle, né, em momentos que ela nem sempre identifica que vai ter esse ataque, e ele vem de uma forma súbita, muito intensa, e são episódios em que há um medo intenso que atinge o pico em minutos, então é uma coisa muito gritante. É difícil que uma pessoa esteja num ataque de pânico, até pode acontecer, né, que a pessoa fica ali, que ninguém perceba. Mas se a gente tá num ambiente em que as pessoas estão se observando minimamente, é uma situação em que a pessoa tá visivelmente muito mal, tá transtornada. É um medo muito intenso que atinge o pico muito rapidamente e inclui pelo menos 4 sintomas físicos e emocionais, como palpitações, falta de ar, tontura, medo de morrer. Após esses ataques, o indivíduo apresenta preocupação persistente com novas crises ou mudanças desadaptativas no comportamento, como evitar situações relacionadas. Nas crises do pânico, então é uma coisa muito intensa, muito forte e que às vezes vem de uma situação que a pessoa tá ali no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente escolar, acadêmico, no ônibus, enfim, e de repente vem uma coisa que toma conta dela e ela vai ter essas palpitações, falta de ar, essa sensação que está sendo sufocada, que está quase morrendo. É um medo que vem assim de uma forma muito avassaladora. E aí é necessário também um trabalho para que a pessoa consiga dar a volta nessas crises de pânico, né? E também a gente precisa lidar com essa preocupação de que vai acontecer de novo, de que eu vou ter uma crise a qualquer momento, porque isso também acaba gerando mais ansiedade em outros momentos. A fobia social, ou ansiedade social, é um transtorno caracterizado por medo intenso e persistente de situações sociais ou de desempenho, em que o indivíduo teme ser avaliado negativamente, humilhado ou rejeitado. Então, o funcionamento da ansiedade vem muito ligado às situações de socialização na escola, no trabalho, festas, ambientes públicos, e esse medo pode levar à evitação de interações sociais, como falar em público, conhecer pessoas novas ou participar de eventos, causando sofrimento significativo e prejuízo na vida pessoal, acadêmica ou profissional. Os sintomas podem incluir rubor, sudorese, tremores, taquicardia e sensações de desconforto extremo em situações de socialização. E aqui eu falo de um lugar que eu já estive, né? Eu já tive a ansiedade social anos atrás, né? Principalmente final da adolescência, né? Início da vida adulta. E realmente é uma coisa muito desafiadora, porque você tem a sensação de que as interações podem te levar a um lugar de exclusão, de julgamento, de intensa vergonha, e até ir numa loja e pedir uma informação se torna um desafio gigantesco em que você fica pensando, poxa, como é que eu vou falar com a pessoa, né? O que a pessoa vai pensar de mim? E vem uma série de preocupações invasivas e muito desconfortáveis que nem sempre fazem sentido, mas é muito difícil lidar com isso. Eu passei por um processo de terapia, né, e tudo mais, e que me ajudou muito, né, ao ponto de hoje eu conseguir falar com uma câmera, né, falar em situações sociais, conseguir pegar um microfone e falar em eventos públicos, com palestras e tudo mais, mas foi uma caminhada e tanto para chegar nesse ponto. Eu tenho até hoje, por exemplo, dificuldades em falar no telefone, porque é uma coisa que me dava muito gatilho antigamente. Hoje, até que tá mais suave, assim, mas se eu puder não falar no telefone, é uma coisa que me gera uma certa evitação ainda. E a fobia social, como eu falei antes também, na adolescência, é muito comum. Eu atendo vários estudantes que passam por uma situação assim, né, de lidar com um transtorno de ansiedade social, e a gente não pode, e eu analiso, né, não preciso ainda ler mais sobre e ver coisas mais atuais de estudos e tudo mais, só que na vida prática, eu vejo que a pandemia de 2020, 2021 e a situação que muitos adolescentes que estão chegando para mim vivenciaram quando estavam iniciando a sua adolescência naquela época e de repente tiveram esse afastamento, gerou mais dificuldades com essa questão da ansiedade social que agora vem com um peso maior. Mas é algo que é plenamente tratável, plenamente trabalhável, mas é interessante que a gente conheça essa forma de transtorno de ansiedade porque realmente ele afeta muita gente.